Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de suporte básico de vida, dentro aí do cronograma, né, no projeto Reanimar, tá? E aí, para quem não conhece, eu vou começar bem do início mesmo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho só da parte mesmo do suporte básico. E aí, conforme o nosso projeto vai andando aí, a gente vai acrescentando outras aulas, como depois algumas medidas importantes de primeiros socorros, depois avançar para o suporte avançado de vida, depois alguns procedimentos que a gente faz dentro da, da ressuscitação cardiopulmonar. Depois vamos falar também e discutir alguns alguns procedimentos mais específicos e algumas novas diretrizes e alguns outros artigos. E aí, quando a gente tiver com um esquema bem robusto disso, né, a gente começa a criar até algum tipo de discussão, de apresentação de artigo, alguma coisa, e, ao mesmo tempo, a gente começa a agendar os nossos encontros presenciais para capacitação presencial, tá bom? De antemão, já deixa aí, quem tiver dúvida, pode abrir o canal, aí pode falar com a gente, pode mandar e-mail, ou pode também interagir aqui durante a aula, a hora que quiserem, podem interromper também, tá bom? Bom, gente, para trazer um dado super importante, né, a gente sempre tenta trazer a importância da discussão sobre o suporte básico de vida, da implementação da ressuscitação cardiopulmonar, né, para a população leiga. Eu acho que é evidente já, eu acho que todo mundo consegue compreender a importância de aprender ressuscitação cardiopulmonar para qualquer profissional da área de saúde, muito mais o médico, né? Mas apesar de avanço recente, né, menos de 40% dos adultos recebem ressuscitação cardiopulmonar iniciada por leigos. Então, assim, apesar da gente ver, né, e ouvir muito falar sobre suporte básico de vida, falar sobre a questão do desfibrilador externo automático, ver cenas, né, que igual recentemente a gente viu no meio do ano na Eurocopa, eu não sei se vocês se lembram, de uma cena de um atleta da Dinamarca, se eu não me engano, que teve uma morte súbita, abortada em campo, né, foi graças a um atendimento rápido que eles tiveram dentro do... Apesar de eu ter achado ainda que demorou, inclusive, para eles até reconhecerem aquele evento como uma parada cardiorrespiratória, mas felizmente ele teve um desfecho muito bom, porque em campo mesmo foi iniciado a ressuscitação cardiopulmonar e o suporte avançado de vida ali também. Então, é importante que não só nós, profissionais da área de saúde, não só nós médicos, entenda sobre ressuscitação cardiopulmonar, mas que a gente possa levar esse conhecimento para a população leiga. Então, por isso da importância da gente divulgar isso, esse conhecimento, e a missão maior do projeto é justamente levar esse conhecimento, principalmente para dentro das escolas. E isso pode acontecer dentro de um ambiente escolar, dentro do ambiente que está envolvido muitas pessoas e passam diariamente muitas pessoas dentro desse ambiente escolar. E aí, só para complementar essa informação, menos de 12% tem um DEA, ou seja, tem um desfibrilador externo automático aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência. E eu pergunto para vocês, quem aqui, e aí quem quiser pode ficar muito tranquilo, já viu algum DEA em algum lugar aqui perto da nossa cidade ou em algum lugar? Alguém já viu um DEA aqui em Vitória, em algum lugar? Ou outras pessoas de outras cidades já viram um DEA em algum lugar? Por favor, quem já viu, me avise, porque eu nunca vi. Né? A gente procura isso e eu fico louco. Todo lugar onde que eu vou, eu fico procurando. O único local assim que eu frequento mais, porque vocês sabem que eu fico nessa ponte aérea São Paulo-Vitória, é dentro do avião que eu sei que tem um DEA, e eu sempre, na hora que eu entro, eu procuro buscar onde que está localizado, às vezes até pergunto pro comissário de bordo. Mas, assim, em shopping, ginásios esportivos, rodoviária, aeroporto, eu, sinceramente, nunca vi. E pode até ser que tenha, né? Mas o importante, na verdade, é a gente entender que essa ideia, além dele existir, estar presente, ele tem que estar visível. Então, quando você viaja para o exterior, você vai... Estados Unidos, eles são muito organizados nisso,
você consegue identificar o DEA em vários locais de circulação de população. Então, aeroportos, rodoviárias, parques, você consegue identificar o DEA, e aqui no Brasil ainda é muito pouco frequente. Tá? Vamos lá. E aqui eu vou mostrar uma cena assim, de um caso de uma parada cardiorrespiratória e que assim, é engraçado se não fosse trágico, né? Mas de como esse vídeo viralizou até no meio da internet de uma ressuscitação cardiopulmonar na Indonésia. E percebam o vídeo, por favor. Professor, não sei se é o meu, não estou conseguindo Acho ver, que não não. estou vendo. Não está aparecendo para a gente não ainda. Vocês estão conseguindo ver, gente? Não, tá só o slide Não. aberto. Não está aparecendo? Ai, gente, sério? Mas nem o som. Aparecendo só o primeiro slide, mas não a apresentação. A apresentação não está... Não, como assim? Só o primeiro slide, o título da apresentação? Isso, tá só o slide aberto, mas não tá em modo apresentação. Deixa eu compartilhar de novo, então. E agora? Agora foi. Então, beleza. Vou rodar o vídeo aqui novamente. Conseguem ver o vídeo? Agora sim. Sim. Então, perceba esse vídeo, pessoal. É uma ressuscitação cardiopulmonar na Indonésia. Olha agora, hein? Todo mundo conseguiu ver? Vocês conseguiram ver o vídeo, Sim. pessoal? Sim? Sim. Então, vamos lá. Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque, assim, você vê uma cena dessa, né? Uma pessoa rodou a internet aí, as mídias, um cara acabou falecendo, lógico, né? E receber esse tipo de atendimento, né? Todo mundo desesperado, a gente não pode julgar, porque, na verdade, eles estavam tentando fazer ali o que eles imaginavam, né? De certa forma, fez até um pouco de sentido que, independente da forma meio esdrúxula que eles tentaram, o que eles estavam tentando fazer era o quê? Compressão torácica. E que eu espero que vocês, a partir de hoje, vocês nunca mais usem massagem cardíaca, porque massagem dá a impressão de ser uma coisa suave. Mas é lógico, gente, que a não formalização, a não cumprimento de protocolos quando a gente lida em resgate, quando a gente lida com ressuscitação cardiopulmonar, o desfecho é o quê? É sempre ruim, né? Então, esse filme é um pouco impactante, mas é para vocês verem que no mundo como um todo, e não só no Brasil, apesar de ser algo básico, que no próprio nome fala, né, que é suporte básico de vida, então, que apesar de ser básico da parte de simplória, é básico de falar assim, é básico para todo mundo saber. Então, o treinamento de suporte básico de vida, ele existe não para profissionais da área de saúde. Na verdade, ele pode ser feito e deve ser feito por qualquer pessoa. Então, na minha visão, é lógico que é uma visão enviesada, assim, mas é algo que deveria ser ensinado na escola, para as crianças, para os professores, para todo mundo. Porque realmente ver uma cena dessa de um paciente jovem não ter a menor chance de
poder sobreviver, porque ele recebe um mau atendimento de suporte básico de vida, é muito triste de se ver, né? E isso acaba se contrapondo com outro tipo, que é ver uma cena como essa que eu vou mostrar, é lógico, uma simulação aqui, mas que mostra um atendimento de pessoas treinadas, simuladas, como é que flui as coisas muito mais fácil e, consequentemente, a chance de retorno é maior. Então, percebam esse vídeo agora. Então, pessoal, esse vídeo, apesar, né, de estar em inglês, eu acho que todo mundo consegue compreender, mesmo que não seja tão fluente, consegue entender a dinâmica ali, né? Dentro do ambiente hospitalar, com profissionais treinados, é lógico que eles estão ali simulando esse atendimento, esse suporte básico de vida. Mas a sincronia, a facilidade que se mostra, né, é muito grande. Então, é muito visual, é muito lógico de entender que a mesma coisa que essa equipe aí está fazendo, essas duas profissionais, né, e depois chega médico, é totalmente plausível de qualquer pessoa que receba um treinamento mínimo consiga fazer, né? Que primeiramente é identificar uma pessoa que está inconsciente, possivelmente esteja em parada cardiorrespiratória, rapidamente colocá-la numa posição, chamar ajuda, iniciar a compressão torácica. Assim que a ajuda chega, já com o desfibrilador, nesse caso aqui, o hospitalar, um desfibrilador mesmo, não é o externo automático, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente na aula, instala de forma rápida a identificação do ritmo aqui pelo médico, né? A indicação do choque, faz o choque, volta a ressuscitação cardiopulmonar e já inicia também o suporte básico de vida com a ventilação e as compressões torácicas. Então, é algo muito simples de se fazer, é algo totalmente factível para o leigo aprender e que, pasmem, muitos hospitais, isso não acontece de uma forma tão clara e tão treinada assim. Por quê? Falta o quê? Treinamento, falta o quê? Repetição, falta o compromisso do profissional em buscar esse mínimo de capacitação. Então, assim, mais uma vez, né? Parece ser uma coisa simples, e realmente é algo simples, mas que as pessoas ignoram ou acham não glamouroso estudar isso, ou acham não glamouroso lecionar sobre esse assunto. Então, por isso, novamente, a ideia da gente estar aqui se reunindo, se capacitando para isso, é depois disseminar esse tipo de conhecimento, principalmente para o leigo. Tá bom? E aí, quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, de suporte básico de vida, e depois, nas próximas aulas, a gente vai falar também de suporte avançado de vida, o mais importante é a gente entender que isso pode acontecer tanto no ambiente intra-hospitalar ou no ambiente extra-hospitalar. Quando a gente vai falar de suporte básico de vida para o leigo, a gente vai falar para ele no ambiente extra-hospitalar, porque quando acontece uma parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar, quem vai identificar isso, quem vai tocar esse suporte, né, básico, e depois o suporte avançado, vai ser uma equipe de saúde, vai ser profissionais capacitados. Então, hoje o foco maior é no ambiente extra-hospitalar, e a primeira coisa que a gente tem que fazer
Esse daqui são os elos, né, de segurança da cadeia de sobrevivência da American Heart, que é quem dita, né, todas as diretrizes, é justamente os elos, né, de segurança. Então, quando a gente está num ambiente extra-hospitalar e a gente fala de parada cardiorrespiratória, a primeira coisa é o quê? Pedir ajuda, né? E está muito claro na última diretriz publicada do ano passado para cá, que assim, a gente tem que realmente utilizar a nossa ferramenta, o celular, quando a gente identificar uma pessoa potencialmente em parada cardiorrespiratória ou inconsciente, a primeira coisa é, lógico, avaliar se está seguro, se você pode abordar aquela vítima e tentar ver se ela está responsiva ou não. Se ela estiver inconsciente, você sendo leigo, você não tem a necessidade de buscar pulso ou de tentar identificar realmente se ela está parada ou não. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Chamar ajuda. Então, o celular realmente é a ferramenta para chamar ajuda, né? E o que a gente tem que fazer é o quê? Ligar 192, né? Que é um número universal, universal não, né? Mas é universal dentro do nosso país, né? 192 é o número do SAMU para qualquer local do país. É lógico que a gente sabe que o SAMU não abrange todas as regiões do país, mas graças a Deus hoje no estado do Espírito Santo a gente pode falar que qualquer local do Espírito Santo você digita 192, vai direto aqui para a Central SAMU de Vitória e de lá vai ser passadas as orientações e despachado um recurso para você. Após você pedir ajuda, a coisa que você tem que focar, né, e o leigo ou o profissional de saúde tem que focar é justamente na compressão torácica, que é o que muda o desfecho do paciente voltar ou não voltar e voltar bem, né, ter o retorno da circulação espontânea após uma parada cardiorrespiratória é justamente uma RCP de qualidade. E o pilar da RCP de qualidade, da ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, é justamente uma compressão torácica de qualidade. A gente vai mostrar como que faz, né? No vídeo vocês já puderam identificar, entender um pouco como é que faz, mas tem que ter um ritmo adequado e tem que ter uma compressão, né? Você empurrar o tórax numa distância considerável, que é de, no mínimo, 5 centímetros, então você conseguir comprimir o tórax no mínimo e no máximo 6 centímetros. E manter uma frequência, né, ali de compressão de 100 a 120. Então, não adianta você achar que você sozinho vai conseguir tocar 40 minutos de compressão torácica, porque você vai cansar e você vai perder qualidade. Então, por isso, da necessidade de pedir ajuda, uma é para ter pessoas para conseguir trocar e tocar essa ressuscitação cardiopulmonar, e essa ajuda chegar aqui nesse terceiro elo com o DEA, que é o desfibrilador externo automático, para você já instalar ele identificar o ritmo, se é chocável ou não, e automaticamente ele dá o choque. A gente vai mostrar também como é que funciona isso. Depois a remoção, né, a internação, e depois a entrega, se Deus quiser, a recuperação pós esse evento de parada cardiorrespiratória. Nessa internação, o foco é justamente os cuidados da pós-PCR, que isso a gente também, nos próximos encontros, a gente vai falar bem disso. Tá? Eu vou mostrar um outro vídeo que é bem importante para vocês prestarem atenção, que toda vez quando a gente estiver diante de um paciente inconsciente no ambiente extra-hospitalar, é importante a gente avaliar a cena, se está seguro ou não, antes de a gente abordar esse paciente, porque muitas vezes, pessoal, a gente pode estar diante de uma cena perigosa, ou perto de um desfiladeiro, então a gente não pode expor a nossa vida antes de saber que a gente está seguro para atender outro, porque coisas como essa do vídeo podem acontecer. Então, assim, demonstrando que no próprio treinamento do bombeiro, né, lá na Espanha, eles acabaram tendo um acidente grave como esse. Então, imagina vocês no meio da rua, né, se você não olhar antes se tem carro, não sinalizar antes de abordar a vítima, porque pode ser uma via de alto fluxo e pode ter um risco de acidente. Então, sinalize primeira via,
peça alguém para sinalizar antes de você ir lá abordar, porque às vezes você vai abordar uma vítima, não percebe ou não mensura esse risco extra-hospitalar e acaba sendo mais uma vítima além daquela que já estava. Então, é sempre, sempre, sempre importante. Isso daí é um pilar muito importante quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar e abordagem à vítima fora desse ambiente hospitalar. E aí, a cadeia de sobrevivência da American Heart, quando a gente fala de ambiente intra-hospitalar, a primeira coisa é vigilância, né? Então, por isso que existe monitor, por isso que existe profissional treinado, por isso que quando você está internado, os profissionais da enfermagem passam para ver os sinais vitais toda hora, por isso que existe um botãozinho no quarto lá para você chamar a equipe de enfermagem. Então, ter uma vigilância é muito importante. Logo em seguida, se você identifica um paciente, um possível PCR, né, você já pede ajuda também, porque o mais precoce possível, que chega o carrinho de parada, que chega o desfibrilador, que chega a equipe de ressuscitação treinada para isso, melhor o desfecho. E aí, consequentemente, começa aquela cadeia igual do extra-hospitalar, que é a compressão torácica, a desfibrilação precoce, né, os cuidados pós-PCR e depois a recuperação. Falando aqui em desfibrilação especificamente, e aí voltando um pouco para a nossa seara aqui, que é mais a questão de ensinar o suporte básico e depois entender a questão do suporte avançado de vida também no ambiente pré-hospitalar, lembrar, gente, que é muito importante toda vez que a gente está diante de um paciente que tem uma morte súbita, né? Que você presencia, então, um mal súbito, na verdade, que você presencia, a chance desse paciente estar parado por um ritmo chocável é muito grande. Então, por isso que se preconiza a necessidade da desfibrilação ou da chegada do desfibrilador o quanto antes. Então, novamente, aquele exemplo que eu dei para vocês, daquele atleta da Dinamarca na Eurocopa, no meio do ano, todo mundo viu, foi ao vivo aquilo, o cara caindo literalmente. Então, ele caiu num ritmo chocável, ele teve uma parada cardiorrespiratória em ritmo chocável. Tanto é que, se vocês analisarem bem o vídeo, vocês conseguem perceber a hora que ele recebe o choque, né? Então, foi muito interessante e demonstrou de forma muito clara como é que a gente saber suporte básico de vida e suporte avançado de vida, a gente salva literalmente vidas, né? E muitas vezes é negligenciado até dentro da academia, né? Dentro da academia que eu falo, dentro da faculdade, né? Tem uma cadeira muito pequena para falar sobre suporte avançado, sobre resgate, sobre suporte básico de vida. A gente, às vezes, fica lá naquela loucura de clínica, de patologia, de anatomia, de algumas coisas, e você sendo o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de uma faculdade de medicina, você não recebe esse tipo de treinamento. Então, é algo que eu, pessoalmente, acho que em algumas faculdades negligencia um pouco, e por isso que a gente tenta trazer essa importância, tá? Quando a gente fala, então, de choque, a gente literalmente aqui esse daqui é o algoritmo da própria American Heart, tá? Que a primeira coisa é identificar se o paciente realmente está parado ou não, e como é que nós, profissionais da área de saúde, a gente identifica. A primeira coisa, como naquele vídeo, é chamar a pessoa vigorosamente, né? Segura nos ombros e fala: Senhor, 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 e ver se ele responde. Se ele não responder, como nós somos treinados, a gente vai tentar buscar o pulso carotídeo, né? Então, ver por no máximo 10 segundos se ele tem pulso ou não, né? E se não tiver, ou se você não conseguir identificar, você já corre, né? Já pediu ajuda e vai começar as compressões torácicas. Assim que o desfibrilador chegar, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o DEA ou, se for o desfibrilador mesmo, se tiver um médico presente, analisar o ritmo, ver se esse ritmo é chocável ou não, tá? E aí a gente parte para o suporte avançado de vida, que hoje não é o escopo da aula, tá bom? E aí vai começar a droga, choque ou não, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente, tá? Como é que a gente identifica se o paciente está parado ou não, né? Então, a primeira coisa é chamar vigorosamente o paciente, tentar ver o pulso, e quando você vê o pulso, você também pode tentar identificar se esse paciente está tendo incursões respiratórias ou não. E como é que você faz? A melhor forma é justamente, né, colocar o seu ouvido perto da narina e da boca dele para você ouvir, sentir e ver se o paciente respira, né? Então, é uma forma simples. Então, você ouve,
você sente também se ele vai estar ou não respirando, e você consegue ver o tórax, né? Palpa, e aí se isso não for ausente, ou se você ficar na dúvida, já chama o 92, e aqui, seguindo os elos da American Heart, inicia a compressão torácica. Falando melhor e de forma mais visual, conforme foi mostrado lá no vídeo para vocês, né, a compressão torácica, então, ela tem que ser efetiva. E quando você pega os manuais da American Heart, que ditam tanto o suporte básico quanto o suporte avançado de vida, fica muito claro que o que salva a vida é a qualidade da RCP. E a qualidade da RCP está diretamente envolvida às compressões torácicas de qualidade. Tanto é, gente, que quando você pega a nova diretriz, né, que foi publicada do ano passado para cá, de 2020, existe lá no suporte avançado de vida já a figura do coach de compressão torácica. Então, a gente vai ver isso depois mais para frente em outras aulas, mas existe o líder, né, que é o médico que vai estar delegando ali as funções e organizando, e o médico antigamente ficava de olho em todas as funções. E agora o médico delega um profissional para ficar de olho só na qualidade da compressão torácica, de manter a frequência de 100 a 120 e de manter uma compressão que consiga, né, abaixar o tórax aí de 5 a, no máximo, 6 centímetros. E, além disso, permitir o retorno completo desse tórax, tá? E aí o interessante, eu acho que aqui fica bastante visual para vocês conseguirem entender que quando você permite, né, quando você faz a compressão, você faz literalmente a vez da bomba cardíaca, né, e joga o fluxo para frente, gera um fluxo aórtico, e quando você retorna, você consegue possibilitar o enchimento cardíaco novamente, com o débito, com esse retorno venoso, e conseguindo manter uma perfusão, principalmente de coronária, quando acontece esse retorno do fluxo. Então, assim, é importante manter frequência de 100 a 120 e manter uma compressão torácica de no mínimo 5 e no máximo 6 centímetros. A posição ideal para a gente fazer essa compressão torácica, gente, é essa posição que a gente vê aqui. Aqui, lógico, no ambiente extra-hospitalar, que aqui a vítima está no chão e você vai estar ajoelhado ao lado dela, ou quando você está no ambiente hospitalar, você usa a escadinha ou até mesmo ajoelha em cima da cama, como naquele primeiro vídeo que a gente viu, no segundo slide, na verdade, que a gente viu demonstrando o suporte básico de vida, tá? Assim que você já iniciou, você identificou, pediu ajuda, iniciou a compressão torácica, aí vai vir o DEA, né? O DEA, esse daqui não, esse é um DEA, né? Mas é um DEA mais robusto até. Os que a gente tem aqui no Brasil, que tem até para treinamento, é um DEA mais pequenininho, mas que tem a mesma função. Ele é totalmente auto-explicado, então ele já fala para você o que você tem que fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando o DEA chegar é você literalmente instalar esse DEA na vítima. Então, o DEA tem as placas autoadesivas que mostram literalmente como você faz a instalação. Então, manda botar, né, nessa posição. Então, tem lá, na hora que você pega a pá, tem lá demonstrando os locais, você coloca, liga esse cabo, né, das placas no DEA, que ele vai falar, conecte aqui o DEA, aí vai conectar. E depois ele fala, afaste do paciente, analisando o ritmo chocável, dá carga, aí aperte a luz lá, verde, aí dá carga, carga autorizada, aperte a luz que pisca, aí ele já é auto-explicativo. Então, tudo que ele falar, você vai conseguir fazer, e aí depois ele fala para você retornar as compressões torácicas. Então, é muito simples de utilizar, e quando a gente tiver nosso treinamento presencial, a gente vai conseguir melhor identificar como que funciona o DEA. Aqui, então, o algoritmo, né, do suporte básico de vida, né, que a primeira coisa é a gente identificar se o paciente tem resposta, se ele respira e se ele tem pulso, né, ativar e solicitar ajuda e solicitar o DEA, né, começar a compressões torácicas, né, mantendo esse ritmo de 100 a 120 e abaixando 5 centímetros no mínimo e no máximo 6. E aqui tem uma mudança que antigamente se preconizava sempre fazer
a ventilação, né? 30:2. A última recomendação, foi em 2015, ficou desobrigado, por exemplo, se você está num ambiente extra-hospitalar e você não tem a bolsa válvula máscara, que é o AMBU e a máscara, não há necessidade obrigatória de você fazer, por exemplo, ventilação boca a boca, né? Porque os trabalhos mostraram que só você fazer compressão, e a compressão torácica, quando ela é de qualidade, e você faz essa compressão, você gera um grau de ventilação pulmonar, né? Então, o que a gente vai ensinar, principalmente nesses ambientes escolares, é pedir ajuda, pedir ideia e compressão torácica, né, e de qualidade. Não há necessidade de se preocupar com a ventilação. Por quê? Estudos mostraram que essa preocupação do leigo, principalmente, em ter que fazer compressão e ventilação, se perdia muito tempo, principalmente de compressão torácica, porque ele ficava preocupado em ventilar. Tem aquela figura, a figura simbólica do leigo, achar que sempre vai salvar alguém fazendo a ventilação, né? E isso não é verdade. O que vai determinar o desfecho melhor ou não é justamente manter compressão torácica, tá? E assim que chegar o DEA, para a compressão torácica, de forma muito rápida, instala o DEA, deixa o DEA analisar o ritmo para saber se é chocável ou não, e se for chocável, administrar o choque e voltar rapidamente à compressão torácica. De forma bem resumida, se a gente conseguir um dia incorporar a população leiga, que precisa chamar ajuda, porque precisa de um DEA o quanto antes, e a população leiga entender que o que salva é compressão torácica, putz, a missão nossa de levar a ideia do suporte básico de vida para a população está cumprida. Então, acho que, de forma bem resumida, eu acho que as duas maiores missões que a gente tem que passar para essa população. Quando a gente fala de treinamento, né, ou quando a gente fala de profissionais da área de saúde fazendo o suporte básico de vida, aí sim, essa máxima de 2 ventilações para 30 compressões tem que ser mantida, porque a gente tem treinamento, a gente tem o AMBU, né, que é a bolsa válvula máscara, e aí a gente tem que fazer sincronismo. É muito simples fazer isso, né? A gente viu lá naquele primeiro vídeo, depois eu vou passar novamente e repetir, e a gente tem que focar novamente, compressão torácica de 100 a 120, abaixar esse tórax no mínimo 5, no máximo 6, e fazer 2 ventilações, né, de forma segura. Depois, quando a gente avança para o suporte avançado, a gente vai ver que essas relações se mudam, não há necessidade de manter uma relação 30:2, porque você vai garantir uma via aérea definitiva e, na verdade, você vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos. Mas isso é tema para próximas aulas, tá? Eu vou passar um videozinho aqui que vocês vão conseguir visualizar melhor como é que funciona a compressão torácica e essa questão de chamar o SAMU. Espera aí, pessoal. Deixa eu só... Isso. Pessoal, vocês conseguem perceber, né, que a força que ele está fazendo, na verdade, é com o tronco dele. Então, as pessoas, às vezes, ficam flexionando os braços para fazer essa compressão. E, na verdade, tem que haver uma força, né, uma força motora que venha do seu tórax. Então, o braço está sempre estendido, né, e a região hipotenar, né, da mão que vai fazer a compressão no meio do externo. Então, é importante que você mantenha a frequência, como eu falei, de 100 a 120. É importante que você cause uma compressão do tórax, né, no mínimo 5 centímetros, no máximo 6, e que, como vocês conseguem ver aí no vídeo, permitam um retorno total desse tórax para que esse coração também encha e você consiga ter uma compressão torácica mais efetiva.
Muito bem. Pessoal, vou abrir agora para perguntas e a gente vai conversando agora. Quem tiver dúvida, algum questionamento, estou aberto a perguntas. Sim, não, dúvidas? Todo mundo entendeu tudo? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, então. A ideia é justamente a gente fazer encontros mais curtos, aí, de 30, no máximo 40 minutos. Quinta-feira que vem a gente avança, e aí talvez vai ser um pouquinho mais demorado, porque a gente fala de suporte avançado de vida, então o lance de quando que faz adrenalina, quando que não faz amiodarona, não faz, qual é a dosagem do choque, qual é a diferença de um desfibrilador bifásico, monofásico, falar um pouco de intubação também. Então aí a gente vai agregando mais conhecimento dentro dessa seara aí de suporte básico, suporte avançado. Mas é importante que quem tiver dúvida, passa para a gente, pode mandar depois ou um zap, e-mail, alguma coisa, para que não fique nada de dúvida aí na cabecinha de vocês, tá? Como eu falei com o pessoal, eu gravei a aula, depois eu vou botar lá no YouTube e mando o link para vocês também, quem quiser assistir, beleza? E se tiverem dúvidas, é só mandar. Quinta-feira que vem, a gente fala de suporte avançado. Aí eu acho que vai ser um pouquinho mais demorado, deve ser de 40 minutos a 1 hora, tá? E aí, efetivamente, a gente vai falar da questão dos ciclos, de droga, essas coisas a mais. Combinado? Combinado. Combinado, professor. Fechado. Obrigada. Valeu, pessoal. Foi Fique com ótimo, Deus, viu? professor. Obrigada. Tá joia. Boa tarde. Obrigada, professor.